Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciência, 7º ano, Escola Padre Enemias. Então, dando continuidade aos gases poluentes, certo? E aí vamos iniciar com o gás carbônico. Então, vamos fazer aqui uma breve leitura para o nosso vídeo não ficar tão extenso. Você já sabe que o gás carbônico é um dos componentes do ar. Nas últimas décadas, a quantidade desse gás lançado na atmosfera tem aumentado muito, provocando alterações ambientais. Lembrando que a quantidade desse gás em porcentagem não é muito, porém ele é muito danoso ao ar atmosférico. Nós já vimos que a maior quantidade de gás é o nitrogênio, segundo o oxigênio, terceiro o gás carbônico, dentre outros. Porém, ele causa assim, um efeito muito grande na atmosfera. E de onde vem? Quem é que produz? Por que é lançado na atmosfera? Então vamos ver aqui, Diversos fatores são responsáveis por esse acréscimo. São alguns deles: o aumento do número de veículos que utilizam a gasolina, óleo diesel, gás natural e álcool, o etanol, como combustíveis. Aumento do número de indústrias que utilizam carvão, óleo diesel e gás natural como combustível. Aumento do número de queimadas. Então, todos esses fatores fazem com que esse gás carbônico aumente, emitindo para a atmosfera, consequentemente poluindo o ar, certo? O gás carbônico é removido da atmosfera principalmente pelo fitoplâncton e pela vegetação por meio do processo de fotossíntese. Professora, o que é esse fitoplâncton? O fitoplâncton é a vegetação presente nos oceanos. Então, a gente precisa preservar a natureza, precisamos sim, porque ele ajuda a retirar, ele utiliza esse gás carbônico por esse processo de fotossíntese que vai transformar o carbono em oxigênio e liberar novamente para a atmosfera para que nós possamos respirar. Mas principalmente pelos fitoplânctons, que são as algas marinhas que estão nos oceanos, tá? Com a devastação das florestas e a poluição dos mares, a quantidade de gás carbônico na atmosfera, consequentemente, gente, aumenta. Se eu tiro a plantação, se eu poluo os oceanos, esses fitoplânctons deixam de existir. Se eles deixam de existir, eles vão deixar de captar o carbono que vai estar na atmosfera. E isso faz com que a incidência desse gás só aumente na atmosfera, fazendo com que o calor aumente, Daqui, fitoplâncton, conjunto de organismos aquáticos microscópicos e fotossintetizantes que vivem dispersos flutuando na coluna da água de mares e lagos. Então, quando você vê essa paisagem lindíssima aqui dos oceanos, nada mais é do que fitoplânctons, e eles têm assim um papel fundamental na captação dos gás carbônico. Ok, gente? E aqui temos um textozinho falando falando sobre as derrubadas das árvores, as queimadas e com qual finalidade se é feito isso, Hoje ainda se utiliza muito as queimadas para o plantio, Os agricultores ainda têm muito essa questão do tira a vegetação e depois põe fogo. Então essa fumaça é transformada em gás carbônico que vai ser emitido para a atmosfera, certo? E a derrubada é por vários fatores: construção, utilização da madeira, geralmente ilegal, E aí tudo isso vai fazendo com que aumente a temperatura do nosso planeta, tá certo? O gás carbônico ele se dissolve facilmente na água dos oceanos, quando sua concentração na atmosfera é elevada. Ao se dissolver na água, esse gás modifica sua acidez. Isso provoca a morte de alguns seres vivos, como os corais. Ou seja, quando a quantidade de fitoplâncton está menor do que a quantidade de gás carbônico, vai fazer com que mate alguns corais, que também absorve esse gás, certo? E aí o que acontece? Ele começa por
esse branqueamento dos recifes de corais, certo? Esse aí é o primeiro sinal de alerta sobre a gravidade da mudança, né? Porque eles são coloridos, eles são verdinhos. Mas quando ele fica nessa cor, isso significa que a quantidade de gás carbônico está muito maior do que a capacidade desses seres de absorção. Então entra aí o sinal de alerta, ok, gente? As alterações ambientais são motivos de preocupação mundial, o aquecimento global, certo? O aquecimento global está ali intimamente ligado à produção de gás carbônico, certo? Ele é o principal para esse aumento do efeito estufa, o aquecimento global, que mais na frente a gente vai explicar. Vamos só fazer aqui uma leitura. O aumento da quantidade de gases responsáveis por esse fenômeno provoca uma elevação da temperatura média da superfície terrestre, o que tem sérias consequências, como derretimento das calotas polares. Quando essas calotas polares, que são aqueles blocos de gelo, derretem, consequentemente aumenta o nível do mar e o aumento de desastres climáticos, como tempestades, furacões, enchentes e etc., dentre outros. Então, veja bem, com o aumento da temperatura vai acarretar vários outros desastres, não é? Derretimento, aumento do nível do mar, tempestades, furacões, enchentes, dentre outros. O gás carbônico é o principal responsável, já falamos, por esse fenômeno. Mas não é o único. Existem outros gases que também colaboram com esse aquecimento global. Alguns exemplos são o gás metano, proveniente da decomposição do material orgânico, gases do tipo clorofluorcarbono, que aí é chamado aqui, tem a sigla CFC, né, que é o cloro, flúor e o carbono. E aí eles juntaram tudo e aí chama gases do tipo clorofluorcarbono. Esse gás também ele ajuda nesse aquecimento global. E aí ele vem, né, tem o metano, que vem da decomposição. Então, quando se junta esses vários gases junto com o gás carbônico lançado na atmosfera, vai criar uma espessa camada de poluição, fazendo com que aumente a temperatura da Terra, certo? E esse CFC presente em alguns aerossóis, aparelhos de ar-condicionado, geladeira e etc. E ainda um óxido de nitrogênio, que se forma nos motores de veículo, certo? Protocolo de Kyoto. O que é isso, professor? O que é esse protocolo de Kyoto? Então, gente, anualmente, né, acontecem as conferências mundiais. Para qual é a finalidade dessas conferências? Tentar encontrar alternativas para que o país continue crescendo economicamente falando, mas também tenha uma sustentabilidade ambiental, entendeu? Não polua tanto a atmosfera. E aí, esse protocolo de Kyoto, ele ficou assim muito marcado, certo? A preocupação com a poluição do ar é tão grande que a maioria dos países do mundo se reuniu em 1997 na cidade de Kyoto, no Japão. Assinou um acordo denominado Protocolo de Kyoto, que entrou em vigor só em 2005, ou seja, quase 10 anos depois foi que esse protocolo começou a vigorar, certo? Por esse tratado internacional, os países se comprometeram a reduzir as emissões dos gases responsáveis pelo aumento da temperatura média da Terra, devido ao aumento do efeito estufa. Na época, os 3 países responsáveis pelas maiores emissões de gases carbônicos eram Estados Unidos, China e Rússia. Em 2015, o substituto do protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, COP21, que aí essa sigla significa Conference of Parties, Conferência das Partes. Trata-se do nome dado ao conjunto de países que assinaram o acordo e passam a fazer parte de uma convenção internacional, certo, gente? Então,
O que é esses acordos? Vários representantes de países se reúnem e eles se comprometem a buscar alternativas de diminuição desses poluentes. Uma vez conseguindo isso, há um resfriamento, digamos assim, da Terra, o que vai ser um pouco mais satisfatório para todos, né? Não só para nós seres humanos, mas também para os animais, ok? De um modo geral, ok, gente? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono, também produzido, é um gás. O que é isso? Ele é um gás incolor e inodoro, ou seja, ele não tem cor e não tem cheiro, que se forma na queima incompleta da madeira, carvão, álcool, derivados de petróleo e etc. É um gás extremamente tóxico. Pode causar envenenamento e levar seres humanos e outros animais à morte por asfixia. Bem pesado, né? Professora, aonde é que a gente encontra esse tipo de gás? Então, ele pode ser produzido por diferentes equipamentos e em diferentes situações, como em aquecedores de água, chaminés obstruídas, caldeiras, equipamentos portáteis usados para a cozinha, aquecedores portáteis em fogões de cozinha, entre outros. O motor de um carro, quando ligado, também produz monóxido de carbono. Então, quando você vê um carro na rua, você não está vendo a fumaça. Então, ali ele está sendo produzido monóxido de carbono, certo? Que ele é altamente tóxico, certo? Então, quando ele espalha-se no ar, ninguém vê, ninguém viu, ninguém sentiu o cheiro. Isso está poluindo, é aquele poluidor silencioso, certo? Quando ele está disperso na atmosfera, né, assim no ar, você não vai ter tantos danos, mas você em um ambiente fechado, ele é altamente nocivo, certo? Ok, gente? Então aqui, ó, exemplos aqui, né, o carro, certo? Então, por esse motivo, nos túneis normalmente existem sistemas de ventilação. Quando ocorre congestionamento neles, recomenda-se desligar motor de veículo. Então, em um túnel desse daqui, tem sistema de ventilação. Por quê? Imaginemos aqui um congestionamento. Então, vai ser produzido bastante monóxido de carbono. É um ambiente fechado, então ele pode causar até a morte, né? A asfixia, intoxicação de pessoas num ambiente como este, ok, gente? Então, pessoas expostas à concentração elevada de monóxido de carbono podem sofrer problemas de visão, tontura, dor de cabeça, desmaio ou até morrer. Daí a importância da ventilação desse ambiente, ok, gente? Então, nossa aula de hoje, tá certo? Nós falamos aqui sobre monóxido de carbono, dióxido de carbono e protocolo de Kyoto. A atividade vai ser postada no grupo de WhatsApp. E aí, qualquer dúvida, entre em contato, ok? Boa aula a todos!